Olá pessoal, tudo bem? Professor Gabriel aqui para a gente poder dar continuidade ao nosso tema aí de sistemas operacionais. Hoje nós vamos para a aula de número 2, né? Vamos dar uma continuação no que foi falado na semana passada, tá bom? Bom, relembrando aí um pouco da semana passada, a gente falou sobre hardware e software, a diferença, né, de cada um, onde em hardware eu tenho a parte física, em software eu tenho a parte lógica. Depois a gente viu como que é o funcionamento básico de um computador, onde eu tenho dispositivos de entrada, dispositivo de processamento, que é a CPU, que vai processar a informação, a memória principal, que é a memória onde vai ser alocada para abrir os programas do computador, né, memória RAM, a memória auxiliar, que é a memória de armazenamento do HD, e a memória memória não, e o dispositivo de saída, né? Que nesse caso aí seria um monitor, uma impressora, enfim, né? Então, basicamente, como a gente viu na aula passada, o dado entra pelo dispositivo de entrada, passa pelo CPU para ser processado, né? Esse dado que é solicitado através do dispositivo de entrada. Esse dado ele vai ser consultado na memória auxiliar e levado para a memória principal para que seja carregado na tela ou carregado informação para o usuário, né? A informação que foi solicitada. Esse dado retorna para a CPU e essa CPU já com a informação pronta, com o processamento pronto, manda aí para os dispositivos de saída. Ou seja, basicamente é como se você fizesse uma conta, né? É como uma conta, né? Alguém chega para você e fala quanto que é 2 mais 2. Então, no dispositivo de entrada, colocaria 2 mais 2. E aí você vai calcular 2 mais 2 é 4. Então, você estaria fazendo aí a parte da CPU, que é onde vai calcular, onde vai obter um resultado solicitado. E aí, na saída, é quando você já dá a resposta, que é o 4, que é o resultado processado, né, daquela solicitação que foi feita através do dispositivo de entrada, tá bom? Bom, então nós temos aí que o sistema operacional ele vai ficar no meio de tudo isso, como a gente já falou na aula passada. O sistema operacional ele é a interface do usuário com a máquina. Então, para que o dispositivo de entrada seja reconhecido e a informação que eu coloquei nesse dispositivo de entrada seja reconhecido e vá para o processador da máquina, eu tenho que ter um sistema operacional. E para a informação processada pelo sistema operacional, ela ser mandada para a tela do computador, ou para a caixa de som, ou para a impressora, seja por onde, qual dispositivo de saída ele vai usar, ele também vai precisar aí de um sistema operacional, tá bom? Bom, então aqui nós temos aí um gráfico, né, uma ilustração, fazendo basicamente a ponte principal, né? Então nós temos aí, ó, usuário, software, sistema operacional e hardware, né? Uma outra visualização de como que a informação circula dentro desse ciclo, né, que compõe um computador, né? Então o usuário ele está aqui, ele vai entrar em contato com o software, tudo isso através dos dispositivos de entrada. Esse software ele vai estar instalado num sistema operacional e esse sistema operacional vai se conectar com o hardware da máquina para obter, né, uma função. Esse hardware vai responder ao sistema operacional, que vai responder ao software, e o software vai responder ao usuário, né? Então, assim, o sistema operacional ele é um software, né? Aqui do lado nós temos um textozinho, né, que fala que o sistema operacional ele é um software, assim como os demais programas do computador também são. Você pode acompanhar comigo. Porém, diferente dos aplicativos que têm uma função específica, como reproduzir vídeo, áudio, criar texto e etc., o sistema operacional gerencia todos eles. Então, como é que funciona? Quando a gente fala da palavra software, pessoal, a gente está falando de qualquer aplicação que é feita, ela é executada através de uma linguagem de programação na qual eu vou ter ali zeros e uns trabalhando, fazendo cálculos entre si para poder exibir, para poder converter isso no dado que está sendo solicitado. Então, software é uma aplicação criada a partir de lógica de programação.
tá? Então, toda vez que você ouve a palavra software, aplicativo, programa, essas três palavras, elas são sinônimos, elas significam a mesma coisa, né? Então, o software é a mesma coisa de um aplicativo, que é a mesma coisa de um programa, tá bom? O aplicativo a gente usa mais no celular, né? O software a gente usa mais para falar de programas de computador. Mas, basicamente, né, todos eles têm uma raiz que é a programação lógica. Então, todos eles, se eu falar que o que está rodando no celular é um software, em vez de um aplicativo, não está errado. E se eu falar que o que está rodando no computador é um aplicativo e não um software, também não está errado, porque as palavras significam a mesma coisa. O sistema operacional, ele é um software. E aí começa a confusão de muita gente, né? Isso gera, na maioria das vezes, muita dor de cabeça, muita dúvida quanto à situação de o sistema operacional ele ser um software, né? O que acontece? Como a gente pode ver nesse gráfico, como é falado aqui, né, também ao lado, o sistema operacional ele é um software, só que ele é um software diferente de todos os outros softwares tradicionais. O que é um software tradicional? É um software que é desenvolvido para ter uma função específica dentro da máquina, geralmente ou uma função de entretenimento ou uma função para resolver problemas. Né? Então, por exemplo, se eu quero ouvir uma música, eu tenho um aplicativo, por exemplo, o Windows Media Player, que vai tocar uma música. Se eu quero digitar um texto, eu vou usar o software, né, o aplicativo chamado Word, que é um editor de texto. Se eu vou criar uma planilha, eu vou usar um software chamado Excel. Se eu vou fazer uma conversa em grupo, eu vou usar o Skype, que é um software que cria reuniões online, né? Então, softwares, eles têm funções, ou programas, né? Antigamente a gente falava muito programas, né? Programas é uma palavra mais antiga, né? Eles têm as funções específicas dentro do computador, né? Para que eles foram designados. Então, uma empresa ela vai lá, ela cria um software voltado para reproduzir música, para reproduzir vídeo, né? Enfim, tem outras empresas que criam desenvolvedores, né? Que criam vários softwares para várias coisas. Mas o software ele tem uma função específica para que ele esteja ali, né? Então, o software, junto com o sistema operacional, o usuário e o hardware, ele dá as funções ao computador. Então, por exemplo, não adianta eu ter uma caixa de som, né? Tem uma caixa de som no meu computador, se eu não tenho um aplicativo que toca música, um software que toca música. Então, para que esse dispositivo de saída, que é a caixa de som, funcione a partir do comando de entrada que eu vou dar para reproduzir uma música, eu dou o comando de entrada para reproduzir a música é achado o arquivo da música e é tocado através do dispositivo de saída. Para que isso aconteça, eu tenho que ter um software e um sistema operacional que vai fazer essa ponte entre eu e o computador até sair na caixa de som, né? Então o software ele vai tocar essa música para mim, ele vai encontrar esse arquivo, ele vai reproduzir e vai fazer com que esse som saia pelo dispositivo de saída, né? Mas qual que é a diferença entre um software tradicional e um sistema operacional? A diferença de um software para um sistema operacional é a seguinte, né? O sistema operacional, apesar ele de ser feito na base de um software, por quê? Porque os dois eles usam de lógica de programação, então os dois eles têm a mesma forma de se fazer. Porém, o sistema operacional dentro do computador ele exerce uma função de gerenciamento. Eu costumo dizer sempre em sala de aula, né, sempre para meus alunos, que o sistema operacional do software é uma relação parecida com a relação de um patrão, por exemplo, né, de um CEO ou de um gerente, e um empregado que tem uma função, um colaborador, que tem uma função dentro de uma empresa. Todos os dois, eles são seres humanos. O que chegar numa empresa e falar assim, ó, eu quero todos os seres humanos aqui agora. Tanto o gerente, tanto
o funcionário, todos eles vão ter que descer, porque todos são seres humanos. Todos são feitos da mesma matéria, da mesma essência, da mesma forma. Porém, dentro do ambiente corporativo, o funcionário ele está debaixo, né, está subordinado às ordens operacionais do, do chefe, né, do CEO, do gerente, enfim. Né? Então, é a mesma coisa do sistema operacional e software. Né? O sistema operacional ele é um software também, porque ele é feito na mesma estrutura de um software. Porém, ele tem uma função, ele tem um nome diferente, porque ele tem uma função de gerenciar todos os outros softwares. Né? Como cada funcionário dentro de uma empresa, cada colaborador, né, cada funcionário tem uma função específica. Ah, esse aqui no supermercado, esse aqui é o caixa, esse aqui é o embalador, esse aqui é o repositor. Cada software vai ter uma função específica dentro do computador, tá bom? Então é como se o software fosse cada funcionário ali que faz todas as funções da máquina estarem sendo executadas. Uma outra coisa também interessante é que para eu instalar um programa, eu preciso ter um sistema operacional no computador. Sem ter um sistema operacional, sem ter um sistema operacional na minha máquina, eu não consigo instalar um programa. Né? Eu digo sempre entre o Android e o sistema operacional para dispositivos mobile, né? Que são os tablets, smartphones, etc. Mas o WhatsApp, né, também é um aplicativo muito conhecido. Então, assim, para que eu possa usar o WhatsApp no celular, eu tenho que ter um sistema operacional no meu celular. Eu não posso ter um WhatsApp sem ter um Android no meu celular, porque eu preciso do Android para instalar o WhatsApp. Mas eu posso ter o Android e não ter o WhatsApp. Né? Então eu posso ter o sistema operacional e não ter determinado programa, mas eu não posso ter determinado programa e não ter o sistema operacional, porque sem sistema operacional não tem programa. Nenhum outro programa vai rodar no seu computador. Tá bom? Isso é uma forma bem lúdica da gente falar um pouquinho sobre esse assunto que realmente é um pouco mais complicado, né? E aí, uma coisa que revolucionou, né, e revoluciona até hoje aí essa parte de sistemas são as interfaces gráficas. Né? Então, quando você vê, provavelmente vocês vão reconhecer mais essa tela aqui, ó, que é a bandeirinha aqui do Windows e tal. Quando a gente vê ali menu iniciar, a barrinha, o plano de fundo, tudo aquilo ali já é o sistema operacional rodando, já é o sistema operacional funcionando, né? Aqui nós temos outras interfaces gráficas. Nós temos a interface aqui do Ubuntu, que é um sistema operacional também com base Linux. Depois eu vou explicar mais para frente o que é isso. E aqui do lado, o terceiro, nós temos aí uma outra interface gráfica também do sistema operacional chamado Mac OS, que é o sistema operacional para computadores da Apple. Pessoal, o que é uma interface gráfica, né? Então aqui eu tenho aí, ó, uma animaçãozinha mostrando, por exemplo, a interface gráfica do Windows 10, o menu iniciar, né? E isso daqui, essa imagem, ela responde da forma mais resumida e simples possível o que é uma interface gráfica. Uma interface gráfica nada mais é, pessoal, do que toda a parte visual do sistema operacional. Quando você cria uma pastinha amarelinha ali, né, aquilo ali é uma interface gráfica. Quando você tem um plano de fundo, quando você tem um menu iniciar, quando você tem a lixeira, né, aí você apaga um arquivo, você tem a lixeirinha ali, né, cheio de papelzinho dentro. Tudo aquilo ali, tudo isso daí é o que você vê. Então, interface gráfica são todos os elementos que você vê de um sistema, tá? Hoje, da forma que a gente vê hoje, né? Há tempos atrás a gente não via em forma de interface gráfica, mas hoje tudo que você vê do sistema é interface gráfica.
né? Como está falando aqui no textinho, a interface, né? A palavra interface significa comunicação, ligação. Então a interface ela proporciona uma ligação física ou lógica entre dois sistemas ou partes de sistemas que não poderiam ser conectados. Ou seja, a interface em si são os ícones, as janelas, as pastas, enfim, tudo que você vê do sistema, ou seja, a ligação entre o homem e a máquina. Então, por exemplo, eu quero criar uma pasta no meu computador, né? E eu quero depois achar essa pasta. O computador não entende pasta da forma que eu entendo. Então a interface vai fazer o quê? Que quando eu querer criar uma pasta no meu computador, como que eu vou fazer para essa máquina entender a minha vontade que é criar uma pasta? É a interface gráfica. Eu vou clicar com o meu botãozinho direito, vai ter lá novo, pasta, eu vou vendo aquilo ali que está acontecendo e vou criar uma pasta, vai ficar uma pasta com um íconezinho de uma pastinha amarela, né? É assim que a gente vê a pasta no computador. Pro computador, aquela pasta amarela ali não é nada. Ele vê a pasta de uma forma diferente. Mas para que eu possa entender que aquela pasta existe, eu tenho que ver de uma forma que eu entenda, que é o desenho da pasta. Então a interface gráfica é a forma que o computador tem de se comunicar com a gente e a gente com o computador, né? O computador, eu consigo falar para o computador fechar um programa clicando naquele X vermelho lá na janela, né? Eu vejo aquele X, eu vou com o meu mouse e clico. Isso é uma interface gráfica, né? Aquela janela, o mouse, tudo aquilo ali. Se não tivesse aquilo ali, eu teria que comunicar com o computador assim, ó, por linha de código. Porque houve um tempo, pessoal, que não teve interface gráfica. Que as pessoas se comunicavam com o computador escrevendo, digitando, falando, conversando como se fosse num chat diretamente com o computador. Mas esse assunto nós vamos deixar para a próxima aula da semana que vem, tá bom? Então na semana que vem nós vamos continuar aqui falando sobre a parte aí que nós temos que é o nosso passado, né? Que é quando não se tinha interface gráfica. Como que as pessoas se comunicavam com os computadores nessa época aqui? Como é que era feito? O que escrever? Qualquer coisa que escrevesse o computador lia, tinha as palavras certas, tudo isso a gente vai aprender na aula que vem, que a gente vai voltar um pouquinho no passado para entender como que os sistemas operacionais com as interfaces gráficas, todos bonitos como a gente tem hoje aí, como que eles chegaram até aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Não deixem de dar o like no vídeo aí, de curtir, seguir o canal, tá bom, pessoal? Grande abraço e até a próxima semana.